Quero gravar mais um vídeo da Palavra de Deus, que é muito bom a Palavra de Deus para identificação da nossa vida e entendimento dela, da Palavra, que está escrito em profeta Ezequiel, capítulo 2, o verso 1, que é a Palavra de Deus, que é o alicerce da nossa vida e do nosso andar, do nosso viver aqui na Terra, e para se preparar para morar no céu, porque no mundo que nós temos visto cada vez mais, nós temos a luz do mundo, sal da terra, e a quem tempera a nossa vida é a palavra, pela divindade do Espírito Santo, e a palavra, então é ela que nos conduz para a vida eterna e que nos adverte, né? Mas temos que viver aqui nesta terra, mas sempre olhando para a palavra e firme na palavra de Deus, que está em Ezequiel capítulo 2, o verso 1 diz assim: E disse meu filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu vi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinado de coração, eu te envio a eles, e eles dirá: Assim diz o Senhor Jeová, eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque eles são casas rebeldes. Hão de saber que esteve no meio dele um profeta, o filho do homem, não os temas, nem temas as palavras, ainda que seja sarça e espinho para contigo, e tu habita com os escorpiões, não temas as suas palavras, e nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhe dirás assim, diz a palavra, quer ouça, quer deixe de ouvir, são rebeldes, mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde, abre a boca, come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava escrito um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achava escrito lamentação, suspiro e ai. Deus chamou esse grande homem, Ezequiel, e disse: Tu sempre vou te enviar às nações, mas tu fica de pé na minha presença, te enche do poder da palavra e do Espírito Santo, porque vai passar por muita luta, muitos problemas, mas eu serei contigo, porque aqui está a palavra dizendo: tu entrarás por todas as nações e todos que naquela época, e ele disse: esteja sempre na minha presença, e Deus levantará poderosamente como levantou. E examinamos do primeiro versículo ao último de Ezequiel, foi obra tremenda que Deus fez na vida desse homem, né, nas nações. Chamou ele para esse ministério, né, da chamada das pessoas, da salvação, a requerer as almas, resgatar as almas que estão perecendo neste mundo. No mundo que estamos vivendo não é diferente, na era que estamos vivendo agora também, para nós, Igreja do Senhor e nos pregadores, nós anunciar a palavra. E aqui vemos exemplo que diz assim: disse-me, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Quer dizer, não desvaneça, esteja firme na minha presença, esteja sempre me amando e me buscando, né? Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Ouvi que me falava, ele se pôs em pé, recebeu as instruções de Deus, né?
e ouviu a palavra, né? E disse-me, filho do homem, não eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Quer dizer, então, de lá da geração até aqui, a palavra é a mesma. Então, nós vimos aí a palavra de Deus no mundo que estamos vivendo, não obedecer a palavra, não guardar a palavra, não guardar os mandamentos, eles acham a carga muito pesada, mas Jesus disse, fica na minha presença e seja cheio da palavra de Deus, do Espírito Santo, e Deus levantará pela unção e o poder do Espírito Santo. Descerá um bálsamo de unção de Deus, porque Deus glorificou seus servos e a sua serva com a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a trindade do Espírito Santo. Isso é coisa extraordinária e usará nós como uma máquina, quer dizer, uma máquina para proclamar o Evangelho, para pregar as boas novas, para levar a esse povo, dizer que Deus requer resgatar as almas preciosas deste mundo através da sua palavra. E eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Naquele dia do juízo final, eles não podem dizer que não viram a mensagem, não viram a palavra, porque aonde nós andamos, aonde nós temos com a palavra, falando, servindo, nós temos também registrado pelo Espírito Santo. Nós também temos tirado um raio-x. O que nós temos fazendo, o que nós temos anunciando e que carta nós temos sendo aqui na face da terra, né, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? E tu, filho do homem, não os tema e nem o tema as suas palavras, ainda que seja sarça ou espinho para contigo, e tu habite com escorpiões e não temas as suas palavras. Veja só, quer dizer, anuncia a minha palavra, né? Não temas, foi Deus que chamou, Deus que a capacita a levar a palavra de Deus, que é a única santa e pura, né? Que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Sustente com o rosto desde deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Aqui, né? Então, o problema é nós clamar e proclamar. É o Espírito de Deus que é o Salvador e o Libertador e que ganha as almas. Semos o canal da palavra e ele disse, ponha-te em pé e eu falarei contigo e te encherei do Espírito Santo. Não temas, estender o rolo. Ele recebeu de Deus as instruções e o rolo da palavra ali. Hoje nós temos a espada que é a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada que é a espada, é o rolo que nos enche o nosso altar e que nos prepara para proclamar a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo ganhou alma para ele, né? Então, ouvi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu a mão, pegou um rolo escrito. E olha que estava escrito, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito, por dentro e por fora. Nele se achava escrito, lamentação e suspiro e ais. Lamentação, desespero e ais, né? E suspiro, o mundo está no último suspiro. E o povo mais precioso no planeta Terra são todos os seres humanos que estão na face da Terra, que Deus amou e que Deus deu seu Filho. Então ele diz para Ezequiel, não recua, vai se encontrar, vão tentar te querer até tirar a tua própria vida, vão querer fazer coisas, mas eu estarei contigo, é Ele que comanda, é Ele que guarda, é Ele que leva, é Ele que dá vitória, a palavra de Deus. E nos dias que estamos vivendo, nos dias que estamos andando, como nunca precisamos de um bálsamo do Senhor na nossa vida, precisamos do Espírito Santo, nos dá a direção do poder da palavra de Deus, porque é a palavra que salva, transforma, liberta e batiza e cura.
faz sinais, prodígio e maravilha, né? E ele diz aqui, né, ele seja obediente, e ele foi obediente, né? Então nós vimos aqui que Deus é maravilhoso e cumpriu com a sua palavra, ele deu a instrução. Quero ler outra palavra que se encontra em Isaías. No profeta Isaías, o messiânico da Bíblia, que diz assim, no capítulo 30, verso 1, diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, eis que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado, que desceram ao Egito sem perguntar a mim, a boca para se fortalecer com a força de Faraó e para confiar na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vós tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoar e os seus embaixadores chegaram a Asne. Quer dizer, não volte para o mundo, não olhe para o mundo, não viva para o mundo, temos que andar, temos que viver, mas não compartilhemos com a sujeira do mundo, com as coisas do mundo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que cobriram com as suas coberturas, mas não do meu espírito, para acrescentando pecado a pecado. Quer dizer, os conselhos que estão dessa maneira que está no mundo, rejeitamos e falamos a verdade, que Deus criou a sua imagem e semelhança, é viva e eficaz, viva verdadeiramente que Deus o criou, né? E não compartilhemos nesse mundo, né? Que desceram ao Egito, nem perguntaram, né? Olha, eles desceram para o Egito, quer dizer, não tiveram confiança em si mesmo, voltaram, né, ao mundo, a praticar, voltaram diz a palavra de Deus, na lama desse mundo, né? Na lama, no lodo desse mundo, né? Porque lá em Salmo 40 diz que Deus nos tirou de um charco de lodo, né? E nos resgatou de um charco de lodo desse mundo. No Salmo 40, o salmista também fala, e aqui também, né? Ele fala: não toma conselhos, não se aconselhas, mas que nós temos a luz e o sal, não podemos tomar conselho do mundo, nem cobertura do mundo para nossas vidas, para casamento, para nada, porque é só perdições, é só separação e contenda, é só os conselhos do mundo, não existe casamento, não existe nada, o conselho do mundo não traz nada para a edificação das nossas vidas. A palavra de Deus nos avisa e nos adverte, né? Que nós devemos ficar na presença e na direção do Espírito Santo para nós ter a certeza e não errar a nossa salvação aqui nesta terra, né? Porque a força de Faraó se vós tornará em vergonha e confiança na sombra do Egito em confusão. Olha, que nós queremos nisso, né? Que nós queremos? Porque os seus príncipes estão em Zoar, em seus embaixadores chegaram às Anas. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha do próprio. Então Deus nos fala aqui, não devemos, né, devemos compartilhar, mas não devemos se alimentá-lo, não devemos nos crescer
né, mas ficar com a palavra, ficar na Bíblia Sagrada e nos instruindo e dando a instrução. Porque está escrito também, se eu não falar do Evangelho e não anunciar o Evangelho, Deus vai requerer o sangue daquelas pessoas que passa por nós muitas vezes, e às vezes nós perdemos a oportunidade de dizer que Deus amou e que tem uma esperança e que tem uma salvação, e que Deus não quer que anda daquela maneira, diminuindo as suas vidas no caminho que estão indo, cada vez despenhadeira abaixo, nesse mundo que estamos vivendo. Dizer que Jesus, né, é o Salvador e que Deus fez o seu propósito, que Deus amou o mundo de tal maneira e que deu seu Filho unigênito para que todos nele creem e não pereça, mas tenham a vida eterna. Então, Deus fez o seu amor, deu o seu amor para nós não perecer, para nós proclamar, para nós levar a mensagem santa, né, na presença de Deus. Eu entrego essas palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que possa, todos que ouvirem essa palavra, que possa pensar e sentá-lo, né? E Deus tem o poder para ajudar, Deus tem o poder para salvar, para libertar, para curá-lo, para fazer maravilha e se alicerçar na palavra de Deus, que para nós ficar firme na presença do Senhor. Querido Deus e Pai de nosso querido e amado Jesus Cristo, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, atalaia. Nos ajuda, Senhor, pela divindade e a revelação do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, a proclamar nessa última hora, a dizer, Senhor, por o mundo que estamos vivendo, que resta uma esperança, para viver, para, Senhor, retroceder do mundo e vir para os Teus braços, através da Tua palavra, na divindade da Tua palavra, do Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo lares, a família, os familiares, abençoa a igreja, abençoa a todos na presença do Senhor, que nós podemos ficar firme na palavra, porque é a palavra que nos conduz para a vida eterna, pela divina revelação do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus, como disse para Ezequiel, nós podemos estar em pé. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Te levanta, está cansado, desanimado, triste, abatido, está desesperado. Não faça nada de errado, mas levanta em nome de Jesus Cristo, e o Senhor resplandecerá a bênção e a vitória e a salvação que Ele tem nas suas mãos para dar. Papai querido, muito obrigado, e deixa teus cuidados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus.